Pode nos falar um pouco sobre as suas experiências? Posso. Eu fui a primeira mulher eleita presidenta no Brasil. Como mulher eleita presidenta, eu representava um projeto e era mulher. O golpe foi dado contra mim porque eu representava um projeto, mas utilizaram para me dar o golpe os mecanismos de preconceito tradicionais que existem numa sociedade como a brasileira contra a mulher. Eu te dou um exemplo. Eu era dita que eu era uma mulher dura. Se eu fosse um homem, diria que eu era um homem forte. Eu era dita como sendo uma mulher muito emotiva, porque quando você está usando a lógica do preconceito, não precisa de ter lógica interna. A lógica do preconceito é sem lógica interna. Então, eu era dura e muito emotiva. O homem não seria emotivo. O homem seria uma pessoa sensível e preocupada com os problemas dos outros. Eu era dita como sendo uma mulher que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, era o workaholic, que tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. O homem seria grande empreendedor, muito criativo. Todos os jogos possíveis de misoginia, de preconceito, de sabe, aquele tipo de acusação sexual de baixo nível que degrada a mulher, fizeram comigo. Para quê? Porque quando você vai dar um golpe numa democracia, você precisa de todas as armas. E os golpistas usaram todas as armas. E a misoginia foi uma delas. Mas aí eu quero fazer uma declaração. Teve um momento que eu fiquei eu fui suspensa de ser presidente, mas continuava sendo presidente. É uma coisa que é uma lei muito antiga, é uma lei de 1950, então ela não dá conta da necessidade que você tem de resolver logo se uma pessoa é presidente ou não é presidente. Então, eu era obrigada a ficar no Palácio do Planalto, do Alvorada. É um outro palácio, é o Palácio de Residência. E é típico dos palácios terem flores. Eu nunca tinha visto se tinha flor ou não tinha flor, porque você não tem tempo de ficar olhando se tem flor. Mas quando eu estava nessa situação, os golpistas são muito mesquinhos, foram lá e tiraram todas as flores. E isso foi noticiado pela imprensa. Para mim, um dos grandes momentos foi as mulheres encheram a praça em frente ao palácio e me levaram flores. A partir daí, elas Outro dia eu recebi uma flor lá em Berlim, porque elas me mandavam sempre flor. Vamos dizer assim, era a manifestação delas. Mas tem uma outra muito bonita. Foram as mulheres as primeiras a se rebelarem e a ir para as ruas. Então, os movimentos de mulheres jovens, foram para a rua, as mulheres e os jovens primeiro. O que para mim foi muito importante. Muito bem falado, Dilma. Muita força e solidariedade do nosso grupo. Obrigado.